Bom dia a todos. Ora, cá estamos nós novamente para mais uma jornada de quarta-feira. Espero que se encontrem todos bem, que estejam todos felizes, porque o tempo está maravilhoso, não é verdade? Para a primavera isto não está nada mal. Outro dia eu expliquei o que é que são doenças do sistema nervoso e o que é que são doenças emocionais. São duas coisas distintas, apesar da doença emocional, portanto a nossa forma de estar, de viver, etc., se refletir diretamente no nosso sistema nervoso. O nosso sistema nervoso são aquelas pecinhas, aqueles filamentozinhos todos que eu vos mostrei, que partem da coluna vertebral, é o cérebro espinal, e depois partem aquelas fibrazinhas todas que vão até todo o corpo, até todos os centímetrozinhos quadrados. Bom, eu não diria que são as doenças da moda, quer dizer, mas grosso modo eu diria que temos dois tipos de doenças da moda e que até se misturam um bocado e depois passam a considerar-se um terceiro tipo, que é uma mistura dos dois. A doença da intoxicação, a intoxicação sobretudo alimentar, agroquímicos, químicos em geral, etc., que é uma coisa grave. E depois temos a outra coisa grave, que também já falei, que é as pessoas, eu ver as pessoas todas a falarem muito depressa. Este foi um dos últimos vídeos. A falarem muito depressa, correm atrás das palavras, gritam, falam em tons muito agudos, excepto, em geral, no Alentejo, não é verdade? No Alentejo fala-se com uma certa calma e as vozes apresentam logo outro tipo de aspecto. Mas se formos para os Algarves ou para os Minhos, bem, foi isso que eu quis dizer. E este é um problema que nos vai trazer hoje em dia, hoje em particular, e neste vídeo em particular, nos vai levar ao SFC, Síndrome de Fadiga Crónica. E então as pessoas pensam, olham para isto e pensam, um síndrome de fadiga crónica, isso quer dizer o quê? Que anda assim só um bocadinho cansada e tal? Pois, para ser um síndrome de fadiga crónica, a primeira questão que se põe é, ele tem que ter um certo tempo de manifestação. E aí as pessoas já começam a ficar desesperadas, porque isto de andar cansado 6 meses seguidos, sem poder mexer uma palha, sem conseguir pegar num gato por o rabo, como se costuma dizer, porque é muito pesado e a pessoa fica completamente extenuada. Mas não estou a brincar, estou a falar a sério. As pessoas que têm síndrome de fadiga crónica só apetece estarem quietinhas, não mexer, e qualquer esforço que fazem, que em velhos tempos essa pessoa faria 3 ou 4 vezes mais, por exemplo, subiria a um 7º andar, aos saltinhos para a escada acima, agora não sobe ao primeiro. Fica com o coração a bater, fica completamente extenuada. Isso é que é o síndrome de fadiga crónica. Quer dizer, isso não é o síndrome de fadiga crónica, mas é um dos aspectos. E depois o problema não é este síndrome de fadiga crónica, que vocês podem, eu tive o cuidado de ir ver o que é que havia no YouTube e o que é que diziam a este respeito. E, portanto, a doença continua sem diagnóstico. Eu ouvi todo o tipo de gente, desde os neurologistas a médicos normais, médicos de família, etc. E a doença continua sem uma causa à vista, portanto, é de etiologia desconhecida, como se diz apropriadamente. E, portanto, as pessoas ou têm o merecimento de encontrar logo alguém que saiba disto e comece a dar-lhes umas coisas para resolver isto. Portanto, eu pessoalmente já resolvi muitos casos, porque eu não olho para isto da mesma forma que o pessoal em geral olha,
E o pessoal como é que olha? O pessoal tem que descartar todas as doenças possíveis para depois no fim de nenhum exame ter sido significativo e dar-nos algum desfecho sobre a doença, então finalmente o médico, depois de ter feito tudo quanto era mais alguma coisa para descartar todas as doenças possíveis, já que esta na realidade não se sabe o que é, só se sabe o que é por os sintomas que a pessoa apresenta. Por exemplo, eu pego no meu pulso e faço assim e aperto o pulso e tudo isso. Um síndrome de fadiga crónica, se a coisa bater no pulso, mal se toca, levezinho, ai. Portanto, tem uma sensibilidade agudíssima e, portanto, aí temos claramente um problema, porque não se pode tocar na pessoa e, portanto, a pessoa tem realmente um problema, não está a fingir. Mas os exames não dizem rigorosamente nada, não apontam rigorosamente nada, desde a reumatologia a tudo quanto é coisa, e, portanto, o pessoal fica um bocado desorientado, sem saber o que pode fazer à vida. E leva 6 meses a fazer todo o tipo de exames e mais alguns, para depois dizer assim, já tem 6 meses, então já é síndrome de fadiga crónica. Antes de 6 meses não é síndrome de fadiga crónica. Está bem, pode não ser crónica, mas é de fadiga, é síndrome de fadiga. E se nós não fizermos qualquer coisa logo de princípio, vamos passar para o crónico, portanto vamos passar para o síndrome de fadiga crónica. Não vi nada disto em todos os vídeos e devo-vos dizer como estas doenças são coisas que também dão na moda. E então, eu por acaso não vi a idade dos vídeos, mas todos os vídeos dizem mais ou menos a mesma coisa. Alguns são mais sistemáticos e apresentam um quadro de sintomas a considerar para o síndrome de fadiga crónica, mas ninguém aponta para solução nenhuma. A solução, alguns já apontam para nutrição, e aí temos o tal conflito e a tal associação das duas coisas. O que é que leva ao síndrome de fadiga crónica e o que é que concorre para manter, ou qual é o concorrente que se pode dizer associado e que torna mais fácil as coisas para a doença. Então, do meu ponto de vista, com a minha experiência e depois de muitos anos a tratar casos destes, felizmente bem-sucedidos, uma das coisas que falam ali é a hipótese do não viral, mas de ter havido alguma infecção viral anterior à manifestação deste cansaço extremo. Estamos a falar de um cansaço extremo. A pessoa subia 5 andares, agora não sobe 5, está destreinada, só sobe 3. Não. Num síndrome de fadiga crónica tem dificuldade em subir ao primeiro andar, quanto mais 3. E então 5 nem se fala. E antigamente fazia aquilo tudo e mais que houvesse. Pronto. Portanto, o síndrome de fadiga crónica é uma coisa muito grave. Mas é mais grave ainda porque a consequência do não tratamento e de continuar naquela situação são as outras doenças todas que vêm depois por acréscimo, porque pode vir depois uma esclerose múltipla, pode vir um Parkinson, pode vir tudo quanto é doença do sistema nervoso, pode assentar, e do meu ponto de vista, em muitos casos assenta, neste síndrome de fadiga crónica, que neste caso não é síndrome de fadiga crónica, é síndrome de fadiga. Quando há um síndrome de fadiga muito acentuado, abre caminho, abre os portões para todas as doenças que se possam manifestar, doenças típicas neurológicas, doenças do sistema nervoso. E, infelizmente, neste tipo de disciplina médica não vamos ter grande sucesso porque não existem realmente medicamentos eficazes para estas doenças. Tudo o que existe são controladores, são paliativos, olha, vai tomar isto até morrer. E, portanto, eu deixo um alerta aqui a todas as pessoas que comecem a ter um cansaço que não sentiam antes
e que este cansaço se arraste por 1 mês, 2 meses, 3 meses, não estejam à espera dos 6 meses da praxe, que a doença diz, passei síndrome de fadiga crônica em 6 meses. 6 meses? Meus amigos, não esperem, portanto. Quando sentirem que estão imensamente fatigados, não conseguem fazer o que estavam a fazer e fazem para aí 1/10 e sentem-se extenuados, com vontade de ir para a cama, ou sei lá, ou para o spa, ou qualquer coisa, e estarem ali a banhos, quando acharem que estão nesse tipo de situação, consultem imediatamente um profissional. Não vão para a net ver se é vitamina D, se é vitamina B12, se é vitamina B6, se é vitamina B1, ou se é o complexo B total, ou se é vitamina D com mais capa. Não façam isso. Não façam isso. Isto é um assunto muito grave, muito sério, e só um profissional é que tem os meios e tem o discernimento e a capacidade de observação para estar do lado de fora do doente, a ouvir as queixas do doente e a julgar. E também vos devo dizer que, se o profissional for médico, pode-vos dizer umas coisas, mas não estejam à espera que ele vos dê tratamento, porque simplesmente não há tratamento e porque ele só vos vai dar alguma coisa, mesmo que seja vitaminas. Porque, enfim, algum pessoal já pensa que as vitaminas fazem efeito, porque aqui há uns anos atrás nem isso, não é? Pronto. E eu fico espantado como é que, com doenças tão graves como esta, que se curam quase no estalar de dedos, pelo menos enquanto não têm os 6 meses, como é que não se lembram da homeopatia? Como é que a homeopatia, não é a naturopatia, também já falei sobre isto, como é que não se lembram que a homeopatia existe e que tem respostas rapidíssimas e quase fulminantes para este tipo de situação? Eu não percebo. O médico devia, ele próprio, pôr a causa do doente acima de todas as coisas e não estar a formar clubes partidários. Eu não gosto da homeopatia, a homeopatia, desculpem lá, é uma treta, faz a homeopatia um charlatão, e entretanto deixam-se os doentes que se estão, por exemplo, a queixar de síndrome de fadiga crónica e aqui eles estão a ver que, apesar daquilo ter 1 mês ou 2, está tudo a indicar que vai realmente ter os 6 meses, para quando chegar aos 6 meses dizer, olha, já tem 6 meses, isto é síndrome de fadiga crónica. Olha, beso-me com a direita, beso-me com a esquerda, olha, eu não sei, não percebo que tipo de pessoal de saúde é que está nisto. Felizmente que sim, já se encontram meia dúzia, mas meia dúzia de médicos a pensar decentemente e a preocuparem-se com o doente acima de todos os tabus, meia dúzia de médicos não chega para o mundo inteiro, nem sequer para uma provínciazinha nossa. O síndrome de doença crónica ataca sobretudo jovens, hoje em dia, jovens mesmo até aos 35 anos, e a avalanche, portanto, é jovens e pessoas até aos 50 anos, sendo que 80% do grosso da coluna são mulheres. Pensa-se, portanto, e muito bem, num desses vídeos, uma distinta doutora endocrinologista acha que o problema de tudo está na endocrinologia. Não, o problema de tudo não está na endocrinologia, mas a endocrinologia tem aqui um papel super a desempenhar, porque é que é nas mulheres, porque é que não é nos homens. Todos sabemos que as mulheres têm muito mais diferencial, portanto, endócrino, por causa dos períodos menstruais, por causa dos ovários, por causa do útero, por causa dos 12 anos, por causa dos 13, dos 14, dos 18 e dos 50. Portanto, sabemos que as mulheres estão sujeitas a todo este desequilíbrio, digamos, entre aspas, porque neste caso também vos digo, mulheres tratadas com homeopatia normalmente admiram-se porque passam por todos estes ciclos menstruais sem problema nenhum e atingem a menopausa sem afrontamentos, calores e etc. Pronto. Na menopausa, e de repente, entre os 40 e 50 anos, mais para os 50, aparecer deste síndrome de fadiga crónica que a pessoa não pode pegar num pesozinho,
que fica extenuada e que depois tem ou dores de garganta injustificadas, não se notam gânglios, não se nota nada, mas a pessoa quase não pode palpar, ou nas axilas, ou, por exemplo, um tipo de poliartrite nos ombros, nos cotovelos e nos joelhos, ou só num desses sítios, é uma coisa que tem que se ter imediatamente em conta. Portanto, isto são diversos aspectos de patologias que se pronunciam e que o médico vai ter que descartar também com uma série de exames para perceber, não é isto. E depois de perceber que não é amigdalite e que não é uma artrite, e porque fez os exames todos e não dá nada, então, cá está, passado 6 anos, ele diz, pois, afinal, isto é um síndrome de fadiga crónica. Portanto, meus amigos doentinhos, porque eu não estou aqui a falar para médicos, apesar de saber que alguns vêm, e que, portanto, lhes chama a atenção para que se deixem de tabus e comecem uma certa formação em homeopatia para poder responder a coisas que não têm medicamentos e que andam a fazer os seus doentes ali a perderem tempo durante 6 meses para terem um diagnóstico que também não lhes serve de nada, porque depois não têm tratamento para isso, enquanto que a homeopatia tem logo desde o primeiro momento em que o doente chega. Portanto, não estou zangado com médicos, aliás, que os médicos para mim também têm muita desculpa, porque o problema é o Sistema Nacional de Saúde, que os obriga a ver 500 doentes por dia e, portanto, eles não têm tempo nem sequer para respirar, se não pensar em doentes, listas e depois mais trabalho de casa. Portanto, não estou de maneira nenhuma, para mim, médico é uma criatura muito especial e se é médico é porque tem vocação para o ser. Portanto, e a vocação é o que está aqui em primeiro lugar nisto tudo. Portanto, eu sou totalmente a favor daqueles que estudam medicina e que a estudam mesmo. Mas não me parem, estudamos medicina até morrer. Portanto, eu estou a dizer estas coisas porque são coisas que já concluí, que já vi, que sei do que estou a falar e porque já as tratei e só falo de coisas que trato, que é para depois não dizerem que eu não sei do que estou a falar. Não, eu sei porque tratei. E vocês? Quantos é que já trataram? Trataram a sério, com síndrome de fadiga crónica. Trataram para se poderem ir embora e nunca mais vos visitar. É disso que estamos a falar. Um médico trata quando resolveu o problema definitivamente. Não é um médico que trata quando dá um medicamento e vem uma lágrima ao olho, que meu querido, minha querida, desculpe lá, olha, vou ter que lhe dar isto é até o fim da sua vida. E dizem isto com muito sentimento ou com muita arrogância. Não. Vamos deixar desse tipo de tretas. Médico não nasceu para isto. É suposto nós tratarmos do doente a sério, ouvi-lo a sério e fazermos coisas a sério. E como o síndrome de fadiga crónica começa logo de princípio, apesar da gente lhe tirar o C e passa a ser só síndrome de fadiga, porque quando a pessoa está um mês e tende a ir para o próximo e ainda está assim, estamos a trabalhar mal. Se um doente nos vem com um mês com queixumes que se parecem com fadiga acentuada, nós temos que imediatamente começar a fazer qualquer coisa. E é neste ponto da situação que nós, pessoalmente, se me aparece um doente com um mês de fadiga, eu quase ponho as mãos no fogo, que a gente não, por certezas nunca temos totalmente, mas que a coisa se resolve também durante um mês. Não é uma coisa para se arrastar e chegar aos 6 meses, nem pensar, mal de mim. Bom, portanto, eu alerto-vos para o cansaço. E alerto depois 2 coisas que vocês têm que perceber claramente quando começam a ter o cansaço. Primeiro, a alimentação não tem sido boa e vocês têm andado a esticar a corda na alimentação há muitos anos. Já provavelmente os vossos papais vos transmitiram uma genética que é menos louvável. E vocês resolveram, com os sabores e paladares que estavam habituados, prolongar esse tipo de alimentação sine die, sem pôr isso em causa. E o que está em causa? O que é que está em causa? O que está em causa não é
o disparate que nós fazemos uma vez de vez em quando. O que está em causa é o que nós fazemos todos os dias, invariavelmente. Estão a ver? O que está em causa, por exemplo, até para um cardíaco, por exemplo, não é tomar um café uma vez por semana quando mediu a tensão e estava tudo bem. Não. O que está em causa é tomar o café todos os dias. Isso é que pode ser um problema. E com isto muitas outras coisas. O que está em causa, por exemplo, podem ser fritos. E a pessoa estar a exagerar e todos os dias vai um frito, quer seja na batata, quer seja no ovo, quer seja qualquer coisa, mas tem que ser frito. O que está em causa é a pessoa ignora que existem vegetais no mundo. E então não come vegetais. Quando todos os dias podia começar o seu dia por comer, por exemplo, uma saladinha vegetal. E depois fazer o resto. Isso já ia ajudar. O que está em causa não é a pessoa beber um copo de vinho ou uma refeição, se puder. Porque há doenças em que não pode mesmo. E por isso vocês têm que consultar um profissional de vez em quando, pelo menos. Para perceberem o que é que estão a fazer, o que é que está errado e o que é que não devem fazer. Ora, se a pessoa beber um copo numa festa, pois, esse também não deve ser um problema, com certeza. Mas se beber todos os dias, passa a ser um problema. A pessoa está com uma cirrose hepática e está a beber álcool todos os dias, pera lá, não é? Não se vai recomendar isto a ninguém. Nem aceitar suavemente que façam isso. A pessoa é diabética, tem picos de glicémia e está a fazer todas estas coisas, de açúcares, de álcool, de Coca-Cola, de 50 mil coisas, claro, tem que ter picos de glicémia e pode ter uma hiperglicemia e ir parar ao banco. Vai ao hospital. E depois pode ter azar, porque o hospital agora, os hospitais estão cheios, não tem por onde se coçar, pode não haver macas, pode ter que ficar sentada no corredor à espera que haja uma maca. Portanto, vejam lá, olhem para este cenário todo e passem a ter cuidado, porque se vocês podem gastar um bocadinho de tempo a tratar mesmo da saúde, porque é que vocês vão deixar a coisa arrastar e irem ter que parar no hospital? Nunca doente nenhum que se trata comigo e tal, eu tirei-os dos hospitais, não os deixei sequer ir para os hospitais, não vão, não há necessidade. Eu lastimo que em Portugal não se faça a homeopatia a sério, porque os hospitais nunca tinham chegado àquilo que chegaram. Nem os centros de saúde. Os meus doentes contam-se por os dedos muito pequeninos quem é que tem uma urgência para um centro de saúde. A primeira coisa que eu faço é, na primeira consulta, em função daquilo que o doente tem, levar logo de lado uns medicamentozinhos para servirem de SOS para evitar que eles vão para o centro de saúde. Agora os doentes ainda me ligam para marcar uma consulta e ainda depois a seguir desmarcam. E porquê que desmarcam? Desculpe, eu estou a telefonar para desmarcar a consulta porque eu estou constipado e tenho que ir ao hospital. Constipado e tenho que ir ao hospital? Pessoas constipadas eu trato por correspondência, nem sequer olho para elas. Não vale a pena. Eu posso preocupar-me com asmas, com bronquites, com coisas assim. Agora, com constipações. Amigo, vocês vão ter em breve na minha página toda uma lista de medicamentos que vocês podem usar domesticamente em casa e que serve para tratar constipações e mais alguma coisa. Portanto, isso nem sequer estou preocupado. A minha preocupação é não entrar nas doenças crónicas, porque aí, quando se entra, já vai ter que se parar, já vai ter que se pensar e já se vai perceber que cruzamento de medicamentos e coisa é que tem que se fazer para conseguir atacar toda aquela doença em todas as frentes. Basicamente, o problema hoje era a síndrome de fadiga crónica. E então temos um problema que acabei de falar, a alimentação. A alimentação crónica. E depois temos o outro problema que eu falei outro dia, que é a maneira de falar. E se calhar, acho que alguns prestaram muita atenção e ouvi umas coisas. Outros não, passou-lhes completamente ao lado. Continuam a falar histericamente, com os amigos, com as pessoas em casa e tudo isso, e não ligaram nenhuma àquilo que eu disse. E este é o outro problema. Este tipo de atitude frenética, junto com uma alimentação inadequada,
são os dois fatores principais para, ao longo dos anos, criarem ou ajudarem a criar o tal síndrome de fadiga crónica. Portanto, para tratar um síndrome de fadiga crónica, em primeiro lugar, tem que se rever a alimentação da pessoa, os hábitos alimentares da pessoa e tudo isso, e explicar-lhe. Porque hoje em dia, se não se explica, as pessoas não assumem. Então tem que se explicar muito bem. Depois, o segundo aspecto é o frenetismo com que as pessoas levam o seu dia-a-dia com 50 atividades. Mas dessas pessoas, por acaso, algumas vão à igreja, portanto, que eu conheço, porque eu conheço mais ou menos a vida dos meus filhos, algumas vão à igreja. Mas eu nunca ouvi, em testamento nenhum, em Bíblia nenhuma, dizer que Deus estivesse preocupado em dizer a Eva ou a Adão, não, vocês vão trabalhar. E vão trabalhar, têm que trabalhar todas as horas, todos os minutos, e têm que ter 3, 4 empregos. Tem que ter 3, 4 empregos, o quê? Para comprar agora tem um carro a gasóleo que vos gasta 5 litros aos 100. O carro ainda não fez 100 mil quilómetros, mas como está na moda comprar carros elétricos, vocês vão rapidamente perder uma pipa de massa a trocá-lo por um elétrico, vão começar a pagar prestações de 500 e tal euros para terem um elétrico e estarem na moda, já agora um Tesla, pagam 600 em lugar de 500, e para estarem na moda. E depois para quê? Para fazerem os mesmos quilómetros que faziam com o gasóleo? Mas quer dizer, vocês o de gasóleo já estava pago, pagavam meia dúzia de tostões, agora vou pagar 600 euros por mês para ficarem bem na coisa, e depois vão arranjar mais 2 empregos para pagarem estes 600 euros. É isso? Acham que isto faz sentido? Bem, se vocês têm 20 anos ou têm 30 anos, se calhar faz todo o sentido. Para mim, já não faz sentido nenhum. Portanto, eu espero que vocês pensem 2 vezes e digam assim, e tal, se ele realmente acha, portanto, que já não faz sentido e já não está preocupado com isso, então se calhar é melhor adiar esta coisa do Tesla, deixar lá de lado o Tesla e tentar, mas é começar a olhar para a minha vida com mais sabedoria, com mais espiritualidade e deixar as ideias parvas de ter que comprar a mansão, o palácio até aos 30 anos, para depois verificar que afinal aos 30 não dá, e depois passar para os 35, e depois perceber aos 35 também não deu, e depois continuar a tentar para ver se aos 40 dá, e depois quando está aos 70 ainda está com tentativas, pronto, e quando ficar mesmo gaga de todo e parcinconeando de todo, ou xexé de todo, aí descobre que talvez tivesse sido melhor, portanto, não estar tão preocupado. Desculpem lá o telefone, tirei o som àquilo, mas por isso aquilo é igual. Portanto, as máquinas é que mandam em nós hoje em dia. Em mim, não. Não manda ao Tesla, não manda ao restaurante de luxo com a sua carne de porco famosa, não manda nada disso. Nada disso. Eu sou do contra, por isso comecei vegetariano há 40 anos. Eu sou do contra matar os animais, por isso comecei a minha propaganda, entre aspas, de alimentação vegetariana, a dizer, não, eu sou vegetariano por causa dos animais, não sofro nada. E é verdade. Pronto. Portanto, eu sou do contra. E pronto. Olha, é o que temos. Portanto, eu recomendo, já que as coisas que são by the book, protocolares, socialmente aceitos, não funcionam e que vos carregaram de doença, comecem a pensar nisto que eu vos disse. Ou correr e ter 50 empregos, ou comer mal desde os tempos dos tetravós, são as principais doenças que acarretam o síndrome de fadiga. E quando o síndrome de fadiga chega aos 6 meses, passam a ter o nobre título de veja lá, eu sofro do síndrome de fadiga crónica. Assim, veja lá, eu sofro do síndrome de fadiga crónica. Eu agora não posso mexer o ombro, nem um nem outro, não posso rir-me porque rir, não é porque faço arrugas, é porque dói-me a cara, dói-me os ossinhos, dói-me tudo, não posso tocar em nada, dói-me o pulso, dói-me o ombro, toda coisa. Então era.
Disseram-nos que o ombro e tal, não sei o quê, que foram, estamos os exames, as radiografias, o raio-x, as ressonâncias, etc., não mostraram nada nos ombros. Mas vocês continuam-vos a doer. Quem diz o ombro, diz o pulso, diz o joelho, diz a anca. Fizeram os exames todos e tudo diz que está tudo bem. Vou dizer, nunca foi tão saudável na vida. Olha, isso é tudo psicológico. Pois, eu digo-vos, pode não ser psicológico, podem estar com o síndrome de fadiga crónica. Pensem nisso. E com esta me vou. Beijinhos e abraços para todos. Gostei muito de estar todos convosco. Desculpem por vezes ser um bocado mais veemente, mas já disse tantas vezes estas coisas que às vezes digo assim, vou ter que dizer isto um bocadinho mais forte para ver se eles me ouvem mesmo. Beijinhos e abraços para todos. É sempre um prazer estar aqui convosco. Espero que alguma coisa tenha ficado de tudo isto que eu disse. Até breve.